Você não deve acreditar em tudo que vê na internet, e é por isso que hoje eu reuni alguns dos vídeos mais virais do TikTok para testar se eles realmente funcionam ou não, de refrigerantes e frutas que mudam de cor, a energia da batata e o grande segredo da Nutella. Vem comigo testar o TikTok. Todo mundo adora neve, né? Bom, se você não adora, provavelmente você é velho e sem graça, que é exatamente o motivo pelo qual eu não gosto de neve. Ainda assim, se você quiser um pouco de neve feita em casa, esse truque do TikTok é pra você. All we need is some salt, some sugar, and water. So we're just gonna pour some salt, just like that. Then we're gonna pour some sugar. And then we just pour some water, and supposedly it's supposed to make snow. So let's try it out. 3, 2. Is it working? Oh my god! Parece suspeito, né? Comecei a fazer a mistura. É isso mesmo, não teve neve nenhuma, só um prato cheio de água, sal e açúcar. Agora, logicamente, isso faz todo sentido, visto que tanto o sal quanto o açúcar se dissolvem na água. Então a previsão aqui dificilmente seria para uma nevasca. E não é só isso, se você olhar bem de perto, fica bem claro que o cara do vídeo usou algum tipo de pó de neve instantânea, enganando todo mundo só por visualizações. Realmente chocante saber que as pessoas mentem na internet, né? Ovos. Existem inúmeras maneiras de fazê-los. Fritos, escalfados, mexidos, cozidos, ou como visto nesse próximo truque do TikTok, levitando. Sim, como esse vídeo sugere, você pode fazer um ovo levitar magicamente só colocando em pé embaixo de um fluxo d'água. Claro, eu tava bem cético no início, mas coisas mais estranhas já aconteceram na física, né? Poderia ser algum efeito colateral estranho da tensão superficial ou das forças insondáveis de fluidos. Eu precisava saber, então eu fui testar. E, bom, saiu tão bem quanto você imagina, não recomendo. Como comprovado por outro TikToker chamado Clifton Dean, tudo que isso exige é um pedaço fino de barbante amarrado entre a torneira e o ovo, filmado de um ângulo que torna o fio invisível, nada além de trapaça. Eu também me deparei com outro truque, que afirma que se você borrifar um ovo com desodorante, ele vai, por alguma intervenção divina, se transformar num ovo saltitante. E sim, as minhas expectativas eram bem baixas para esse, mas em nome do conteúdo eu fiz o que me foi dito e encharquei o ovo com spray suficiente para rivalizar com o adolescente, mas parecia que não tinha quantidade suficiente de desodorante que fizesse esse ovo saltar, pois então, inevitavelmente ele rachou, considerando que ovos de borracha são fáceis de adquirir e são um preço baixo a pagar por 5 minutos de fama no TikTok. Acho que todo mundo já entendeu o que tá acontecendo nesses vídeos, bruxaria real e comprovada, só que não, né? Mas o meu esforço com ovos ainda não tinha acabado, já que um outro hack sugeriu que cobrir um ovo com pasta de dente por 24 horas não apenas o tornaria mole e elástico, mas também translúcido. Cansado da minha experiência anterior com ovos, eu não estava exatamente esperançoso de que ia funcionar, só que dessa vez 24 hours later. Não funcionou também, ou seja, o ovo permaneceu totalmente sólido e quebrável, embora com um cheirinho fresco de menta. É impressionante a maneira como as pessoas inventam novas formas de mentir na internet. Ok, agora quem tá afim de um experimento científico legal? Beleza, eu tenho um pra você. E tudo que você precisa é de um pouco de isopor e removedor de esmalte. Sim, de acordo com esse truque do TikTok, quando você coloca isopor no removedor de esmalte, ele derrete diante dos seus olhos feito mágica. Ou melhor, vira uma pilha pegajosa de sujeira. Mas ainda assim, bem legal, né? Peguei algumas bolas de isopor e removedor de esmalte e comecei a tentar. Dá pra acreditar, alguma coisa do TikTok realmente funciona. Isso foi muito satisfatório. Mas o que de fato está acontecendo aqui? Bom, para simplificar, o removedor de esmalte, ou seja, a acetona, quebra as ligações entre as cadeias de moléculas que dão ao isopor, ou poliestireno, a sua forma sólida. Isso permite que o ar preso dentro da espuma escape, reduzindo enormemente seu volume e deixando-se dissolver em um líquido, ou seja, derretendo. Seguindo adiante, essa cor escura da Coca-Cola é parte do que a torna tão reconhecível. Embora esse tom distinto seja um produto do corante alimentício caramelo, existe um hack no TikTok que aparentemente pode deixar a Coca-Cola completamente transparente.
De acordo com o hack, é tão simples quanto dissolver uma colher de vitamina C em pó em um pouquinho de Coca-Cola. E como você pode ver, fica claro feito água. Isso despertou meu interesse. Então eu peguei um pouco de Coca-Cola, vitamina C em pó e comecei a misturar. Bom, pausando o vídeo aqui, o que você vê é um homem ingênuo e inocente, que mal sabia do desastre que estava prestes a acontecer. Editor, continua aí. Eu sinto que eu tô revivendo um trauma. Sim, como Mentos na Coca-Cola, vitamina C não fez nada, além de causar uma explosão efervescente incontrolável. De todas as vezes que eu fui enganado, essa foi uma das piores. Mas qual é a ciência por trás disso? Bem, curiosamente, na verdade não é uma reação química, mas uma reação física. A Coca-Cola, sendo uma bebida carbonatada, contém muito gás dissolvido que forma bolhas, ou efervescência, mas precisa de uma superfície para se formar. A superfície microscópica de um adversário reativo da Coca-Cola, seja a vitamina C em pó ou Mentos, é bem irregular, o que os torna um excelente local para formar uma rápida explosão de bolhas. Uma reação semelhante acontece se você adicionar areia à Coca-Cola. Então, para encurtar, foi a textura áspera das moléculas do pó de vitamina C, junto com o CO2 adicional liberado quando o pó começa a se dissolver, que fez a Coca-Cola explodir. E quanto ao vídeo original do TikTok, o que parece mais provável é que não era realmente Coca-Cola na garrafa, mas iodo misturado com água. Simplificando, se a vitamina C ou outro antioxidante for adicionado ao iodo, isso vai fazer com que pares ligados de moléculas de iodo se separem, resultando em uma mudança de cor para transparência. É só dar uma olhada nesse vídeo do TikTok, onde até mesmo um produto para pele contendo vitamina C conseguiu deixar o iodo transparente. Tá vendo? TikToks legais e honestos são possíveis. Mas ainda falando em reações borbulhantes, aqui vai outro truquezinho do TikTok. Se você derramar uma camada de óleo sobre a Coca-Cola e depois colocar alguns mentos, você pode criar sua própria lâmpada de lava. Então eu fui tentar. E não é que funciona. Devido ao óleo e a água se recusarem a se misturar, o óleo forma uma barreira, através da qual as bolhas de dióxido de carbono podem forçar o seu caminho para a superfície, fornecendo mais resistência do que o refrigerante ou o ar, e portanto assumindo um movimento muito mais calmo, semelhante ao de uma lâmpada de lava. Toda a diversão da efervescência sem bagunça. Sim, eu tô falando de você, TikToker da vitamina C. E vamos manter as coisas gasosas com esse próximo hack, que afirma pelo poder da ciência que você pode estourar um balão sem nem mesmo tocá-lo. Sim, apenas cortar um pequeno pedaço de casca de laranja e espremer sobre um balão inflado pode aparentemente fazer ele explodir. Pra minha decepção, não funcionou. Mas, surpreendentemente, eu realmente não acho que esse seja um caso de mentira no TikTok. Eu fiz uma pesquisa e a ciência respalda totalmente esse hack. A casca de laranja contém um composto conhecido como limoneno, que é capaz de dissolver borracha, e tudo que é preciso é um furinho pro balão estourar. Dito isso, o limoneno tem mais dificuldade em dissolver compostos de borracha que são reforçados, como borracha vulcanizada. Então é possível que os meus balões fossem feitos de um material mais resistente, ou eu usei uma laranja fraca demais que não consegue produzir limoneno suficiente. Então, no fim das contas, foi mais uma experiência decepcionante. Bora pro próximo que eu tenho outro truque legal com balões pra você. Como você acabou de ver, com um balão de água, fita isolante e um golpe rápido, a água flui tão perfeitamente que parece congelada. É muito satisfatório de ver, como é que eu poderia não tentar? Com um balão cheio de água, eu coloquei a fita e dei um golpe. Parece que as coisas saíram do controle. Agora, deixando o meu fracasso de lado, se o nosso querido editor gentilmente diminuir a velocidade da minha filmagem, dá pra ver que o fluxo breve e excessivamente espesso dessa divisão muito grande no balão, na verdade tinha aquele aspecto agradável e suave. Se o furo tivesse sido menor, eu tô inclinado a acreditar que o fluxo teria sido estável o suficiente para parecer congelado. Então não vou descartar essa. Continuando, você sabia que dá pra criar o seu próprio tom personalizado de Fanta? Pelo menos de acordo com esse próximo vídeo. Apenas adicionando um pouco de pasta de dente ao refrigerante de laranja e agitando, ele vai magicamente mudando de cor. Ah tá, fala sério, quer saber de uma coisa? Vamos logo tentar.
Como você pode ver, eu peguei essa Fanta europeia muito chique e pasta de dente e comecei a chacoalhar. E por mais que eu tenha tentado, nossa, eu tô muito chocado ao descobrir que não funcionou. Tudo que eu preciso dizer é, observa como o tom laranja da luz refletida na garrafa do nosso amigo TikToker não muda quando o líquido dentro muda. Sim, isso porque ele mudou a cor do refrigerante num software de edição, mas negligenciou os detalhes mais sutis. E quer saber de uma coisa? Editor, muda a cor da nossa Fanta também. Assim é fácil, né? Continuando, melões e melancias existem em diversas variedades, mas uma melancia que você não vai ver para vender é a melancia azul. Bom, se prepara para ficar surpreso, porque esse hack afirma que se você encher uma melancia com refrigerante azul, ele vai transformar a fruta num tom radiante de azul. Tá, eu vou começar admitindo que eu errei. Ao ver essa Fanta azul, eu presumi que o refrigerante em si era azul, só que na verdade era só a garrafa. O refrigerante era transparente. Sacanagem, hein, Fanta? Então, pra surpresa de 0 pessoas, isso não deixou a melancia azul. Mas eu me recusei a ser derrotado pela minha própria burrice. Pra ter certeza, eu peguei um refrigerante que era de fato azul, abri esse buraco na melancia, despejei lá dentro, deixei descansar e cortei um pedaço. Que grande surpresa, não ficou azul. Sim, eu sei, você tá chocado. Eu poderia ter presumido isso já no começo, mas eu tava muito comprometido. Isso porque há o fato muito óbvio de que dá pra ver claramente a máscara de vídeo editada em azul sobrepondo a borda da casca da melancia nesse vídeo. Uma grande baboseira. Mas quer saber o que realmente me irrita? Quando você tá num restaurante e eles te dão um pequeno pacote de alumínio com manteiga que geralmente é sólida feito uma pedra. E aí quando você tenta passar a manteiga no pão, ela simplesmente cai em um pedaço sólido e não se espalha. Bom, cortesia do TikTok, eu tenho a solução. Na verdade é simples, tudo que você precisa fazer é furar a manteiga com o garfo, criando 4 furos no papel alumínio. Então esprema a manteiga e observe como ela se espalha sem esforço, feito espaguete. Como você pode ver na minha tentativa, realmente funciona, mas vai funcionar principalmente se você aquecer um pouquinho a manteiga na mão para amolecer. Assim ela fica muito mais fácil de espalhar e vai deslizar de maneira uniforme pelo pão. Da mesma forma, outro cenário irritante que todo mundo já se encontrou é quando você está servindo refrigerante e tem que parar para esperar aquela efervescência acabar. Bom, o TikTok tem um truque na manga. De acordo com esse vídeo, em vez de inclinar a garrafa sobre o copo para servir, você deve apenas segurar a garrafa totalmente de cabeça para baixo, o que permite que o refrigerante saia sem efervescência. Parece verdadeiro, mas vamos ver como funciona. Não é que dá certo? Definitivamente eu vou usar essa de agora em diante. A seguir, de acordo com esse TikTok, se você colocar qualquer tipo de gelatina doce na água por um longo período, ela vai crescer até supostos 300% em tamanho. Bom, não sei qual é a utilidade de um truque assim, mas de qualquer maneira, com alguns doces de gelatina em mãos, eu deixei na água por algumas horas. E quando eu voltei, bom, tava claro que eles tinham crescido consideravelmente. Seja como for, eles também ficaram muito delicados e moles, o que significa que não ficaram os mais apetitosos. Esse processo ocorre em doces à base de gelatina, porque as moléculas de água podem se infiltrar nos espaços intermoleculares da gelatina, fazendo-a ficar inchada. Então os doces podem acabar ficando maiores, mas não necessariamente melhores, o que prova mais uma vez que tamanho não importa. Tá vendo isso, Ana Cláudia? Desculpa. Falando ainda em doces, quem é que não ama Nutella? Caramba, isso aqui é de comer de colher, todo mundo já fez isso. E é por isso que esse próximo truque aqui pode ser útil. De acordo com o vídeo, os potes de Nutella supostamente têm um compartimento secreto na tampa, contendo uma faquinha de plástico, que pode ser usada para abrir e pegar Nutella. Quando eu vi isso, eu pensei, não pode ser. Então eu tive que testar. E esse trabalho se mostrou inútil, embora houvesse de fato um disco de papelão, que eu acredito ser para formar um selo e manter o frescor do produto. A tampa abaixo dele não tinha nada, acabou com as minhas esperanças e sonhos. Existem inúmeros exemplos na internet de pessoas que alegam ter encontrado essa faquinha, mas eu fiquei feliz ao descobrir que o problema não era eu. Os funcionários da Nutella desmascararam oficialmente essa alegação, expondo mais uma mentira descarada do TikTok. Esses caras nunca se cansam, hein? Frustrações à parte, a gente precisa continuar. Quando eu me deparei com esse próximo truque, eu fiquei bem animado.
Aparentemente, se você bater em um abacaxi e depois rolar com força, dá pra puxar os segmentos perfeitamente do tamanho de uma mordida, sem precisar de fato cortá-lo. Se isso aqui funcionar, vai ser um divisor de águas. Bom, depois de torcer a parte de cima, eu bati, rolei, bati mais um pouco, rolei mais uma vez, e não importava o quanto eu fizesse, não funcionava. Agora, é possível que eu tivesse um abacaxi muito verde, mas também tem isso aqui. Se a gente diminuir a velocidade do vídeo, dá pra ver que o pedaço que ele pega não oferece nenhuma resistência, então eu vou presumir que é outra mentira. Seguindo, quando a energia na sua rua acabar de repente, é só uma questão de tempo até a bateria do seu telefone acabar e você ficar na escuridão total, na companhia dos seus próprios pensamentos. Tem coisa mais assustadora? Então é bom que eu tenha um truque potencialmente salvador aqui, que afirma que dá para carregar o telefone usando batatas. A promessa é que se você juntar duas batatas com uma moeda, e então conectar um carregador em uma delas, pelo poder da batata isso vai carregar o seu telefone. Bom, dado que além de serem alimentos, batatas não podem gerar energia elétrica utilizável por si próprias, eu não fui com muita confiança testar isso aqui, mas eu tô aqui para provar que os mentirosos estão errados. Então eu fui em frente e testei de qualquer maneira, e para minha surpresa, não funcionou. É um equívoco um tanto comum que batatas possam produzir eletricidade. A verdade é que elas são só excelentes condutoras de eletricidade. Em uma bateria de batata, no estilo de uma feira de ciências, elas servem como condutoras de corrente entre fontes de cobre e zinco, e você precisa de muitas delas em série para iluminar até mesmo um pequeno LED. Uma única bateria de batata gera cerca de 0,5 volts e 0,2 mA de eletricidade na melhor das hipóteses. Então, para alimentar um carregador de telefone de 5 volts e 2 amperes, você ia precisar de cerca de 100 mil batatas. Bom, pelo menos a gente aprendeu alguma coisa. Ainda assim, infelizmente, a energia da batata não vai carregar o seu telefone. Na mesma linha, outro TikTok garante que você também pode carregar o seu telefone só com uma melancia, Coca-Cola e Mentos. Enfim, como eu sou muito comprometido, eu fui em frente, cortei um buraco com formato de coração nessa melancia, enchi com Coca-Cola e Mentos e observei enquanto eu conectava o meu carregador. Para surpresa de absolutamente ninguém, não funcionou. O que é uma pena, porque não sei vocês, mas eu constantemente me pego sem eletricidade tendo melancia, Coca-Cola e Mentos. E ainda falando sobre energia, quantas vezes você desejou conseguir fazer um tornado alimentado por bateria no seu copo d'água? Pois é, eu também nunca desejei isso, mas em nome do conteúdo eu decidi dar uma chance a esse truque. Droga, nada de vórtice espiral na minha água, só um copo d'água e um cara triste e decepcionado. Provavelmente os resultados desse vídeo são simplesmente o produto de agitar a água de antemão e fazer uma boa espiral usando algo tipo um espumador de leite, colocando as pilhas depois e reproduzindo o vídeo ao contrário, conforme demonstrado pelo youtuber Experiment by Ankit. Aliás, obrigado Ankit. Mas antes de todo mundo se desesperar com essas mentiras constantes, aqui vai algo legítimo. Quando você recebe um pacote com seu nome e endereço, geralmente é melhor retirá-lo antes de descartá-lo, para proteger os seus dados pessoais. Isso pode ser muito chato, então aqui vai um truque do TikTok para se tornar mais rápido. Só lamento o texto excessivo e os ângulos de câmera terríveis do autor da postagem. Tudo que você precisa é de um pouco de perfume, e com algumas borrifadas a tinta e todas as informações preciosas desaparecem. Bem legal, né? Isso acontece porque o álcool de alta qualidade, como o etanol encontrado no perfume, pode dissolver a tinta à base de álcool, tornando-a fácil de remover. Mas eu entendo totalmente se você não quiser desperdiçar perfume com isso. Então aqui vai outra dica: use o perfume de outra pessoa. Bolas podem ser bem estranhas. Como é que você vai embrulhar uma coisa dessas? Só observa. Como a TikToker Claire Williams demonstrou com muita habilidade, comece medindo a quantidade de papel necessária para encaixar a bola. Em seguida, você deve fazer algumas dobras assim para criar uma bolsa com papel. Feito isso, você pode enrolar a bola e em seguida dobrar o excesso de papel e prendê-lo no centro para criar um desenho de leque. Agora, claro que a minha não ficou tão bonita quanto a dela, mas acho que foi porque eu cortei pouco papel e também porque eu não tenho talento.
Enfim, achei que esse é um truque que vale a pena. Vai que você resolve dar uma bola de presente pra alguém. Hoje em dia, a gente vive em um mundo de estímulos constantes, usando os nossos telefones, TVs e computadores, ao mesmo tempo em que fazemos tarefas diárias básicas, como comer e fazer faxina. Não é surpresa que as nossas mãos possam estar frequentemente ocupadas. Mas aqui vai um truque para você rolar sua tela sem as mãos. Só é importante observar que esse método específico se aplica apenas ao iPhone. Swipe up. Como demonstrado pela TikToker Ellie Awesome Tech, você pode rolar a tela usando só sua voz, e funciona de verdade. Para desbloquear esse recurso, basta acessar suas configurações, encontrar acessibilidade e ativar o controle de voz. Uma vez feito isso, toque em personalizar comandos e escolha a opção personalizada. Você pode escolher qualquer palavra ou frase que quiser, e para isso eu vou usar a palavra deslizar. Depois disso, você clica em ação e executa o gesto personalizado. Para criar uma ação de rolagem viva voz, é só deslizar para cima. Depois disso, você pode salvar, sentar e falar sua palavra escolhida. Então, curtir a rolagem por voz, o que significa que dá pra ficar vendo vídeos do TikTok enquanto você se empanturra. Parece a noite de sábado perfeita. Falando em hacks bacanas pro iPhone, com golpistas e fraudes se tornando uma ameaça cada vez maior, a cibersegurança nunca foi tão importante. É por isso que depois de ver um vídeo do TikToker Tech Hack Guy, eu peço a qualquer usuário de iPhone que diz que estrela #21#. Quando você chama esse código secreto, ele abre uma página que mostra suas configurações de chamada. Todas as configurações devem ser marcadas como desativadas. Porém, se alguma estiver marcada como ativada, pode significar que as suas chamadas estão sendo encaminhadas para outro lugar. Nesse caso, você deve entrar em contato com a sua operadora para resolver o problema imediatamente. Alguém aí sentiu a necessidade paranoica de verificar isso agora mesmo? Bom, agora falando de algo menos sério, se você voltar sua mente para 2017, consegue se lembrar como o slime de repente virou moda. E embora tivesse disponível para compra em todos os bons varejistas, esse próximo hack afirma que você pode fazer slime só com refrigerante e cola escolar. Depois de ver esse vídeo, eu despejei um pouquinho do refrigerante, espremi um pouco da cola e comecei a chacoalhar. Mas por mais que eu tentasse, não parecia exatamente estar assumindo a consistência do slime. No fim das contas, eu não tive sorte. E a menos que haja alguma física sobre as colas que o mundo ainda não conheça, o refrigerante só ia diluir a viscosidade da cola, tornando muito improvável que esse truque realmente resultasse em slime. Se você quiser fazer slime, pode usar cola escolar, bicarbonato de sódio e solução de limpeza de lentes de contato. Não precisa adicionar Fanta para dar sabor. Outra mania pegajosa da internet nos últimos tempos é o mel congelado, que lhe dá uma consistência espessa e mastigável. Mas esse próximo truque sugere fazê-lo com xarope de milho e refrigerante, que embora pareça que vai te mandar direto pro dentista, parece bem gostoso. Então, bora tentar. Como eu tenho o paladar de um garoto de 13 anos, eu escolhi usar um pouco do energético Prime, misturei com meu xarope de milho e deixei congelar. O único problema é que eu posso ter deixado congelar um pouco demais, tipo uma semana inteira a mais. Tudo bem, me perdoa porque eu esqueci. Agora, não tenho certeza se eu botei muito refrigerante, se o xarope de milho light que eu usei tinha muita água, ou se a quantidade de tempo de congelamento afetou o resultado. Mas, como você pode ver, o meu estava completamente congelado, então não adianta ficar apertando. Enfim, usando um congelamento um pouco menos extremo, esse truque deve funcionar tanto para mel quanto para xarope de milho. Como o teor de água nas duas substâncias pegajosas é muito menor do que água ou refrigerante padrão, a sua temperatura de congelamento é menor. Com o mel, por exemplo, congelando a menos 51 graus. Então, embora eu não possa confirmar isso visualmente, a ciência pode. Eu vou deixar para vocês essa diversão de congelar o mel e curtir o resultado. Mas nunca é demais lembrar, na maioria dos casos, como a gente viu muito bem hoje, não dá para acreditar no que você vê no TikTok. Me conta aí nos comentários se você já aprendeu algum truque útil no TikTok, ou então qual foi a mentira mais absurda que você viu por lá. Como sempre, obrigado por assistir e até a próxima!